A esperança é Jesus. Você vai ouvir a partir de agora o programa A Esperança é Jesus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Triunfo, com a apresentação do pastor Erinaldo Santos e da missionária Lilian Cavalcante. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre o seu coração nessa quarta-feira, dia 9 de outubro. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Erinaldo Santos. É uma alegria estar falando ao seu coração através do programa A Esperança é Jesus, que você está acompanhando ou pelo canal do YouTube ou pela web rádio A Esperança é Jesus. Esse programa é da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Triunfo, que fica aqui no sertão pernambucano, na cidade de Triunfo, conhecida como o Oásis do Sertão, no ponto mais alto do nosso estado, na cidade serrana de Triunfo. Um lugar frio, por incrível que pareça, um lugar abençoado por Deus, sendo no sertão, tem as temperaturas mais baixas do Nordeste e uma das mais baixas do Brasil, aqui em pleno sertão pernambucano. Um lugar muito especial, aonde estamos fazendo a obra e temos a nossa igreja. Estamos aqui no alto da serra e quando descemos a serra tem um calor, um grande contraste, é muito interessante, e quando subimos a serra é frio. E graças a Deus estamos aqui levando a palavra. Muito bem, daqui a pouquinho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje vamos falar sobre a igreja, a família de Deus. Há quanto tempo você não abraça seus filhos? Há quanto tempo você não beija seus pais? Quando estão perto, querem estar longe. E quando se distanciam, querem estar juntos. A sua casa é dividida não somente em cômodos, mas em opiniões e divergências. Brigas, discussões, agressões, os filhos viciados, os pais com amantes. Isto é família? No plano do adversário pois a sua função é matar, roubar e destruir toda a casa. Mas no plano de Deus, a família é diferente. Uma família sem os princípios de Deus jamais poderá ser feliz de verdade. Viver de aparência é estar mentindo para si mesmo. Busque por sua família. Domingo, encontro com a família de Deus. Você está ouvindo o programa A Esperança é Jesus. Deus está vendo o teu sofrimento. Quando no teu quarto entrou, de joelhos implorou, eu senti o teu lamento. Mude esse semblante, isso não combina com você. O
teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Mude-se semblante, isso não combina com você. O teu perfil é vencedor, servo valente do Senhor. Nessa batalha Deus é com você. Deus vai na frente quebrando tudo, destruindo as muralhas, derrubando os muros. A batalha está vencida, não tem pra ninguém. Ele é o teu escudo, a força que você tem. Não tem gigante forte, nem bramido de leão. Não tem fornalha ardente, terremoto ou furacão. Se Deus está na tua frente, irmão, você pode tudo. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. Adore esse nome que te faz triunfar. Adore em todo tempo e nunca pare de louvar. Que seja simples o teu louvor, o céu inteiro estará ao teu favor. Santo, exaltado, magnificado, 24 horas bem monitorado. Em teu coração, tua fé, irmão, teu amigo é o Deus de Abraão. A igreja, a família de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 46 e 47, vamos ler assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja quantas coisas maravilhosas a gente lê aqui nesse texto. O povo se juntava no templo. Então veja que tem que ir para o templo, tem que buscar a Deus. E comiam juntos. Você participa da Santa Ceia, é na igreja. Não tem como você participar se não for na igreja. Caindo na graça de todo o povo. Eles viviam no meio do povo em paz. Aqueles que não eram crentes davam bom testemunho. Muita gente vem para a igreja através da pregação, mas vai embora por causa do mau testemunho.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A pessoa não pode permanecer na graça e na fé e ser salva se não for dentro da igreja. Não tão falo isso da primeira igreja ou de uma igreja específica, porque a igreja é o corpo de Cristo. A pessoa tem que congregar em algum lugar, ela tem que ter um pastor, alguém que lhe ensine a palavra e ter a comunhão dos irmãos. Não é ficar pulando de igreja em igreja. Muita gente diz assim, não, toda igreja é igual. Não é verdade. Você tem que ter uma família, tem que ter um pastor, tem que ter um lugar firme. É uma questão de ética, é uma questão de honestidade. Você tem que ter alguém para lhe acompanhar. Você tem que escolher um lugar para ficar. Então a igreja é uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Ela é um grupo de pessoas ligadas pela mesma fé. E a igreja, ela pode se reunir nas casas, nas ruas, nos templos. A igreja não foi invenção do apóstolo Pedro ou qualquer outro discípulo. Seu fundador é o próprio Deus. Você vê, existem países que não pode ter um templo oficial. As pessoas se reúnem nas casas. As pessoas, em muitos lugares, eu vi uma reportagem na China, onde o governo mandou destruir uma igreja cristã naquele país. E os irmãos começaram a se reunir na praça, na rua. Foi aquele caso daquele país. Mas eles não deixaram de se reunir. Ah, não, mas eu fico na minha casa. Não é assim que funciona. Você tem que se reunir com o povo de Deus. Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. A igreja tem uma missão no mundo, através do Espírito Santo: testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja tem a missão de lutar contra as forças espirituais do mal. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra de Deus. Qual é a arma que ataca o inferno? Segundo a carta de Efésios, quando fala da armadura espiritual, é a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Não é com línguas estranhas que você vence o diabo. O diabo fica rindo quando vê um crente falando em línguas estranhas, achando que está o incomodando. Não, é através da palavra de Deus. A igreja foi dada autoridade para vencer as trevas. Por isso que tem muito crente derrotado, porque não entende a palavra de Deus e permanece aí com a vida estagnada, com a vida destruída. Mateus 16:18 diz assim: olha a autoridade da igreja aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falando dele mesmo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja será edificada na rocha que é Jesus. E as portas do inferno, Jesus dizendo, a minha igreja, a igreja de Jesus. Não é minha não, tá pessoal? É a igreja de Jesus. Sobre esta pedra, Jesus falando sobre ele mesmo. Edificarei a minha igreja, no nome dele, e as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja, não contra o cristão sozinho em casa, porque se ele se isolar, o diabo vai devorar aquele cristão, aquele crente morno. A pessoa vai ser abafada, vai ser destruída, vai ser tentada e vai ser consumida. O diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como diz lá na Epístola de Pedro. O alicerce aqui é o próprio Senhor Jesus. É sobre ele que a igreja é edificada. Você deve ficar muito atento. Igrejas que falam mais o nome do líder do que o nome de Jesus. É no nome do apóstolo tal, é no nome do bispo tal, é no nome do pastor tal, é vossa sumidade, é vossa santidade, é o Papa, é o Padre, é sempre alguém querendo aparecer mais do que Jesus. A igreja, ela é do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma vez teve uma divulgação numa igreja, de um evento, aí tinha o nome da cantora e da pastora gigante e o nome de Jesus bem pequenininho. O nome que tem que aparecer é o nome do Senhor Jesus. Jesus tem que ser honrado. Salmo 122, versículo 1, lemos: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à igreja não é fundamental para ser salvo, mas para permanecer salvo. Permanecer salvo. Pois é na igreja aonde a pessoa se reúne com aqueles que são da mesma fé e se fortalece na união dos irmãos, porque quem salva você não é a igreja, é Jesus. Mas para você permanecer salvo, separado, você tem que ir na igreja. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C que vai te salvar. Não é nada disso que vai te salvar. E muitas pessoas que vão à igreja não serão salvas. Mas para permanecer salvo, separado, você tem que estar na igreja. Aprenda a palavra e viva o crescimento espiritual, vencendo as tentações do mundo. Por isso que o diabo, ele faz de tudo para a pessoa sair da igreja. Às vezes a pessoa está numa igreja bíblica, numa igreja séria, e o diabo envia alguém para tirar a pessoa da igreja, para levar a pessoa para uma igreja que prega heresia, que tem a sua fé nos dons, nos pseudos dons, do que na palavra. A gente tem fé em Deus, e Ele manifesta os dons para aquilo que for útil. Mas os dons não podem ser o centro do culto. Jesus não trouxe os dons espirituais para o centro, Ele é o centro. Então, quando a pessoa passa a evidenciar mais os dons, às vezes falsos dons, porque existem falsos profetas, Mateus capítulo 7, Mateus 25, eles usam até mesmo sinais, mas eles praticam a iniquidade. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, meus amados, aprendemos hoje que existe a verdadeira igreja e existe a falsa igreja. A verdadeira igreja prega Jesus. A falsa igreja prega o homem ou o anjo. Todas as igrejas que falam de anjos, a Bíblia fala, considerai anátema. Tem anjo pelo meio, o evangelho veio do anjo, o anjo de luz. Você sabe o que é um anjo de Deus ou um anjo do diabo? A gente não tem esse discernimento. A Bíblia fala que devemos evitar o contato com os anjos. Os anjos são conservos nossos. Nós temos que buscar a Deus, a presença de Deus. Vamos lá, continuando aqui nosso estudo. É claro que existe uma diferença entre a igreja no sentido de templo e a igreja no sentido de pessoas salvas, no sentido espiritual. Na verdade, só existe uma única igreja no sentido espiritual.
Aqueles que foram lavados e perdoados pelo sangue de Cristo, os salvos. Aí tem gente que diz, a igreja A é a igreja certa, a igreja B é a igreja certa, a igreja C é a igreja certa. Tudo isso é mentira. Não vá por essa. Isso é como se você quisesse resumir a salvação. A igreja só existe uma, a que é lavada e remida pelo sangue de Jesus, que pode ser de igrejas diferentes e independentes. Essa definição de igrejas como instituições é conhecida como denominações. Aí existem muitas. Fazer parte apenas de uma denominação não garante salvação de ninguém. A pessoa tem que ser salva em Cristo Jesus e entender que não é essa ou aquela igreja que salva, mas o nome de Jesus. Porém, aquele que é salvo, já recebeu Jesus como Salvador, tem que fazer parte de uma igreja séria, que pregue a palavra na íntegra e que não faça comércio no meio do culto de Deus. É isso que a gente sempre repete aqui. Se você acompanha o programa, a gente sempre fala isso. Quer saber se a igreja é séria ou não? É só ver se ela faz comércio. Quando você chega na igreja, vende lanche na porta da igreja, cantina, vende CD, vende livro, vende mensagem, vende seja lá o que for, a igreja não é séria, não é bíblica, pode ter 1000 anos. A igreja aqui é muito antiga, é uma igreja secular, não importa, não interessa, está fora da palavra. Está fora do evangelho. E você quer ver o que aconteceu com essa situação lá em Israel, quando Jesus chegou no templo. João capítulo 2, versículo 14. Aqui é o que o Senhor Jesus acha sobre isso. Diz assim: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombas, e os cambiadores assentados, tendo feito um azorrague de cordéis. Lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E entrando no templo, Lucas 19:45, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja santa, não tem comércio. Então, não aceite na casa de Deus comércio, pois a igreja não é minha. Se eu, como pastor, começar a fazer na igreja o que eu quero, imagina, você chega na casa de uma pessoa e faz o que você quer. Você respeita a casa dos outros. A casa de Deus não é minha. Eu sou apenas um mordomo. Essa é a casa do Senhor Jesus. As regras são as regras do Senhor Jesus. A lei é a lei que foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Tem a parábola do pai que tinha uma vinha, que deixou na mão dos seus empregados, e chegou o tempo de ele prestar contas. Ele enviou seus servos, e seus servos foram mortos. Depois ele enviou seu filho, e os seus filhos também foram mortos, porque aqueles servos ímpios queriam fazer da vinha do seu senhor como eles achavam melhor. Muitos estão vivendo isso hoje, estão usando as coisas de Deus em benefício próprio. Então tome cuidado com os falsos profetas. Vamos fazer nossa oração e vamos dar os recados finais. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Dobre os seus joelhos. É o momento da oração da fé. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu oro junto com essa pessoa para que ela venha se tornar membro do corpo de Cristo
e Igreja Santa. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, nesse momento eu recebo a Jesus Cristo como meu Salvador e passo a fazer parte do corpo de Cristo, a Igreja. Nesse momento eu tomo posse das bênçãos do corpo de Cristo. Eu creio que o Senhor preparou uma casa de oração para mim, no nome de Jesus. Amém. A vida é mesmo assim. Você planta e colhe os frutos. Você ama e é amado. Você é justo e é honrado. Você procura abrigar o necessitado. Você visita o doente e o preso. Você dá a quem comer, beber e vestir. Nos pequenos gestos e atitudes, você honra a Deus. Mas muitas vezes é difícil continuar. Não desista do seu objetivo de morar no céu. Continue firme, que a sua recompensa virá. O tempo. Com o passar dos dias, das semanas, dos anos, momentos alegres e tristes vivenciamos. Lutas, vitórias e derrotas. Angústias e contentamentos. O tempo nos trouxe pessoas que marcaram nossas vidas com suas histórias e gestos. E o próprio tempo nos coube de separar-nos. Que possamos contar os nossos dias e que possamos dizer que neles encontramos a felicidade. A vida e o tempo se completam e se dividem em alegrias e tristezas. Mas quem nos poderá separar do amor de Deus? A fome, a peste, a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amanhã não perca o programa Esperança Jesus. Vamos falar sobre o destino da alma, o céu e o inferno. Vai ser muito interessante. Estamos esperando por você todas as sextas, domingos e quartas, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha nesses horários, venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na Rua Simões Mafra, número 205, próximo à Escola Estela Maris. É um prédio de esquina e fica próximo também ao Mercado Público, no centro de Triunfo. Você pode entrar em contato conosco através do nosso número de WhatsApp, que é o 081 99747 6690. 081 99747 6690. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar falando ao seu coração a palavra de Deus. E todos os dias, de segunda a sábado, através desse programa, um estudo da palavra de Deus. Um culto em sua casa, um momento de profundo reflexão, de profundo estudo, de conhecimento bíblico para abençoar a sua vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. E disse Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Neste domingo, venha celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Participe! As
esperança é Jesus. Você acabou de ouvir o programa A Esperança é Jesus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Triunfo.